Olá, povo moçambicano, olá, nossos internautas da ST Moçambique, boa tarde a todos que têm acompanhado nossas edições aqui no seu canal da comunidade, especial programa O Outro Lado, quando a sociedade julga que já está no ar para trazer o melhor da experiência, um pouco de conhecimento para si e recordar de alguns aspectos que já fazem parte da nossa própria vida no nosso dia a dia. E eu sou Ortez Chakua, mais uma vez hoje volto para trazer este programa, para trazer este outro lado, para trazer aquilo que a sociedade ainda não despertou, ainda a sociedade ainda não observou. E o outro lado de hoje é mesmo para trazer uma reflexão, para trazer mais um conhecimento, de modo que o internauta em casa, de modo que as pessoas que estão acompanhando essa nossa edição consiga sair com uma pequena percepção em torno de alguns aspectos que é essencial termos em conta aqui no nosso próprio território, mas também no nosso seio aí em casa. Como nós sabemos, a nossa intenção é sempre oferecer conhecimento, partilhar experiência e um pouco mais, trazer aquilo que está por detrás da verdade ou que está por detrás das mentiras que são ditas no nosso dia a dia. Eu me recordo muito bem que na última edição nós falamos de um aspecto que envolve a juventude, mas não só. Falamos de como é que podemos rentabilizar a agricultura, como é que nós podemos praticar a agricultura, transformar essa agricultura como um negócio, mas um negócio que seja sustentável. Nossa edição de hoje nós trazemos uma outra abordagem, por isso é importante que o nosso internauta possa aí partilhar a nossa live para que muita gente consiga ser atingida com este nosso conteúdo, para que muita gente consiga estar aqui juntos, para olharmos esse outro lado do que nós queremos aqui tratar, do que nós queremos aqui refletir e juntos, quem sabe lá podemos ter uma solução para vários problemas que nós temos na nossa própria juventude. O mais importante é reconhecer que a saúde é essencial, mas também agradecer e agradar a Deus é a coisa primordial na vida de todo ser humano, se não mesmo de todos os seres vivos. É com Ele que nós rogamos a vida todos os dias, é com Ele que temos a saúde que exibimos no dia de hoje, se não mesmo importante. A primeira coisa a fazermos é agradecer. Eu acredito que a maior parte de nós já pode ter feito isso logo ao acordar, amanhecer, mas eu acho que não existem palavras que possam definir a gratidão como tal para a questão que tem a ver com a dádiva que Deus tem dado a nós. Por isso é importante cada passo, cada momento, cada dia, cada hora nós agradecermos o Altíssimo pelo dom da vida e a saúde que tem proporcionado para nós, mas também aquilo que é o guia que oferece quanto para nós, tanto como para os nossos familiares no nosso dia a dia. Por isso não há nada que pode ficar para trás, senão mesmo estarmos aqui conectados. E vou pedir que aos nossos internautas aí que estão conectados possam partilhar nosso conteúdo, possam partilhar a nossa live. Para quem acompanha através do nosso Facebook, é só partilhar para o seu Facebook em vários grupos, em várias páginas, até mesmo no seu feed, ou até pode enviar para alguns amiguinhos que ainda não seguem a nossa página, para que possam ter acesso ao conteúdo, mas também para que possam seguir a nossa página. O mesmo irá acontecer com o nosso YouTube. Para quem está acompanhando o nosso YouTube, é importantíssimo que partilhe, mas também é preciso que ative esse sininho de notificação, né? Porque é a partir desse sininho de notificação que vais ter acesso a todas as atualizações que nós temos aqui no seu canal da comunidade. Como já sabemos, nós temos uma vasta gama de programações e as transmissões são feitas em direto aqui no seu canal da comunidade, com a oportunidade de cada internauta participar ponto a ponto, minuto a minuto, cada dia, a cada momento, em cada um dos nossos programas aqui no seu canal da comunidade. Por isso, aqui o canal da comunidade não há nada que fica por detrás de si. É como se
simplesmente a representar a vossa estadia aí do outro lado a partir dessas telas, porque é aqui nas telas que nós fazemos tudo para que o seu conteúdo passe por aqui. Eis a razão de nós termos a diversidade e uma linha muito bem orientada àquilo que é a visão do povo. Muita gente fica aí perguntando, muita gente fica aí analisando situações que envolvem várias perspectivas, muitas questões que envolvem vários conhecimentos, várias experiências. E quando chega a uma parte em que tenta implementar essas experiências, já torna-se complicado, já se torna uma questão muito complicada. E eu aqui quero aproveitar, lamentar um aspecto. A nossa sociedade enfrenta vários problemas, e sérios problemas da ética social. Isso não é negável, isso é visível. Todos os dias nós temos situações que nos comprovam de que há aqui os problemas éticos da sociedade estão mesmo em crise ou estão em falta. Mas eu acho que isso acontece por conta da negligência de nós mesmos como pessoas, de nós mesmos como pessoas integrantes de uma certa sociedade, porque os valores, se nós não eternizarmos, se nós não internizarmos também esses valores e não aplicar de forma correta, acredito eu que nada irá andar. Razão pela qual cada um de nós deveria estar sentado, deveria estar a analisar, deveria estar a pensar o que é que quer dentro da sua vida. Como quer ser lembrado daqui a uns 10, 5, 15 anos? Que imagem a pessoa está a construir hoje para que amanhã possa refletir as pessoas que estiverem perto? Uma coisa que interessante dentro dessa reflexão que me leva, nós temos a mania de sempre questionarmos as situações comparando-as. Um exemplo concreto, nós temos nossos pais, se calhar a maior parte deles já estão nos 50 para lá. E nós agora temos malta 20, 25, 30 anos. Com 20, com 30 anos, com 25, com 40 anos, ainda há pessoas, ainda há jovens que não conseguiram sequer construir uma palhota. Há jovens ainda com 40, 30 anos, ainda não conseguem dizer o que realmente ele é. Qual é a essência que lhe move dentro da sociedade? Então, essa dificuldade de definir o que a pessoa é, ela pode ser entendida como se fosse uma falta ou a perda de identidade, como se diz, não é? Nós temos o bilhete. O bilhete ele tem dados únicos. Cada bilhete tem dados de uma única pessoa. Então, se tem dados de uma única pessoa, é porque aqueles dados representam a identidade de cada um. Aqueles dados representam a capacidade de representar, melhor, de demonstrar o quanto a pessoa é digna daquela região, daquela nação. Por isso tem o BI, tem o DIR, que pode diversificar a classificação do tipo de documento, mas os dados que aparecem em cada documento, pode ser um cidadão que tem mais de 5 documentos diferentes, mas os dados devem ser os mesmos, porque essa é a sua identidade. Agora sim, já está crescido, já tem 20, 30, 40 anos. Será que o que estás a fazer hoje, será que o que você tem hoje, com essa idade que tens, o seu pai já havia alcançado antes, quando ele tinha essa idade? Será que o teu pai já chegava nesse patamar? Ou você que está atrasado em relação ao seu pai? Essa é uma questão que cada um de nós poderia estar a fazer e olhar o panorama. Podem existir pessoas em que, nessa idade em que estão, nessa altura, os seus pais, com a idade que têm hoje, os pais já estão muito bem sucedidos porque cresceram numa família um pouco orientada em condições financeiras. Mas há pais que nessa altura, dos 25, 30 ou 7 anos, ainda eram antes de construir nada na sua vida. Mas pode não ter construído algo, um bem material, pode não ter construído algo palpável, mas o conhecimento, mas a experiência, eu acredito que nossos pais fizeram de tudo para que nós pudéssemos ter essa experiência. Claro, pode existir pessoas que podem não ter valorizado essas perspectivas. Pode existir pessoas que não conseguiram enxergar esses momentos. Mas eu acredito que nossos pais sempre procuraram fazer o melhor
para nós. Nossos pais sempre procuraram fazer melhor para que nós pudéssemos ter uma vida muito bem orientada. A razão pela qual é importantíssimo termos a capacidade de refletir e olhar até onde nós vamos, até que momento nós queremos resgatar os valores e transcender isto para as gerações que ainda estão aqui a vir, e temos ainda sobrinhos, temos jovens, temos filhos, temos irmãos que já estão aqui a correr, já estão nessa fase, já estão a crescer. Que exemplo nós vamos transmitir para essas pessoas? Se a pessoa não conseguiu alcançar um certo objetivo, a pessoa não conseguiu alcançar um certo patamar até então, o que deveria ter falhado? É uma questão que nós devemos pensar, refletir, olhar a ponta, qual pode ser a real solução desta natureza. Porque se nós nos mantermos calados, se nós nos mantermos como se fossem pessoas que não têm a capacidade de nada, automaticamente cada um estará nos a olhar dessa maneira. É como se diz, se a pessoa não sabe o que é, então ele viverá do jeito como as pessoas querem que ele viva. Então é preciso primeiro definirmos a nós mesmos quem somos nós e sabermos quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos fortes, o que merece ser melhorado dentro de nós, o que nós precisamos acrescentar ou retirar dentro de nós. Esses aspectos ajudam a definir uma grande identidade de alguém, porque eu acredito que a identidade deveria ser aquele conjunto de características, valores, princípios que orientam um certo indivíduo, ou que caracterizam um certo, ou que nós podemos atribuir a um certo indivíduo. Eu acredito que os nossos internautas têm conhecimento que o nosso canal da comunidade é exclusivamente aberto para publicidade. Este canal, este espaço, esses internautas todos, queremos partilhar consigo, partilhando através do seu negócio, através do seu empreendimento, através da sua instituição, da sua empresa, qualquer que seja a sua individualidade também, aqui pode ser exposta de uma forma a vender a sua própria imagem, razão pela qual nosso espaço publicitário está aberto e nós queremos convidar a todos os nossos internautas para que possam adquirir um pacote promocional que é adequado e mesmo alinha-se de acordo à realidade de cada negócio. Então, basta entrar em contato, consultar qual é o pacote, olhando para o tipo de negócio que tu fazes. Aqui tu terás o pacote especificamente orientado para si. Por isso, vou convidar a todos os nossos internautas a observarmos uma breve pausa e vamos aqui olhar naquilo que é a nossa grelha de programação, que é mesmo vasta. Então, vamos apreciar a nossa grelha de programação. Voltamos dentro de instantes para falarmos do nosso tema, que vai nos ajudar a espelhar naquilo que a juventude precisa já começar a construir a partir do dia de hoje. Nós temos uma vasta gama de programação e vamos acompanhar dentro de instantes com a nossa breve pausa e já nós voltamos para continuar com o nosso tema aqui no seu canal da comunidade, aqui no outro lado, quando a sociedade é junto. Até já.
Na ANS TV Moçambique, damos voz e imagem à sua marca. Produção de spot publicitário, cobertura de eventos, inserção publicitária, transmissão em direto, vídeos institucionais e documentários. Com a ANS TV, a sua marca ganha mais força e visibilidade. Transmitimos credibilidade, fortalecemos o reconhecimento da sua marca e garantimos uma divulgação rápida, alcance um público amplo e conquiste a atenção com alto impacto visual. ANS TV Moçambique, a imagem certa para o sucesso. ANS TV, o canal da comunidade. E voltamos para a nossa edição, o nosso programa. O outro lado, quando a nossa cidade joga aqui no seu canal de comunidade. Quando nós já vimos na primeira parte que nós falamos de aspectos que envolvem a nossa própria juventude, agora eu acho que é importantíssimo que os jovens procurem alguns aspectos que possam agregar vida no seu dia a dia. Referimos-nos no nosso tema de hoje, que preparamos exclusivamente para refletir junto dos jovens, junto dos nossos internautas aí de casa, para ver até que ponto é importante falar desse aspecto. Até que ponto é importante falar desse aspecto? A importância de pertencer a uma rede de amigos. Amizade é boa. Todos nós gostamos de ter amizade. Todos nós queremos sempre pertencer a um grupo de amigos. Mas é importante, nesta questão de procurar as amizades, pertencer em redes. Como é que poderiam funcionar essa rede? Eu também aqui agradecer a algumas pessoas que despertaram atenção falando sobre esse aspecto, falando sobre este tema que tem a ver com rede de amizade. Rede, não é? Se a pessoa vive em rede, a pessoa rede, essa é a operadora, só chamada de rede. A pessoa quando quer dormir dentro para evitar mosquito, é rede mosquiteira. Então, existem várias redes. Há rede de negócio, há rede de qualquer coisa. Mas também precisamos refletir sobre a rede das amizades. Porque é importante nós criarmos essa rede e pertencer nas mesmas. Porque se nós estamos diante de alguns amigos, estamos diante de algumas pessoas conhecidas, nós precisamos criar um ambiente acolhedor, um ambiente aconchegante em que dentro daquele ambiente é possível partilhar lá experiência, é possível partilhar lá sentimentos, partilhar preocupações, partilhar quase tudo que envolve a vida social. Suponhamos que a vossa rede de amizade é composta por 2, 3 ou 4 pessoas. Essas 4 pessoas que estão dentro daquela rede devem estar prontas para que uma possa ajudar a outra pessoa nos momentos mais difíceis. Assim sucessivamente. Até mesmo você, se estiver a pertencer a uma rede, se hoje foste ajudado, se hoje recebeste uma ajuda, então amanhã tu tens que estar pronto e em condições para que também possas ajudar uma pessoa que esteja, pode ser na mesma posição ou pode estar numa situação pior. E atenção, dentro desta rede, quando a pessoa estiver a ajudar, não pode ajudar esperando que amanhã, quer dizer, ajudar esperando que amanhã pode ser também ajudado. Não. Vamos ajudar na nossa livre e espontânea vontade. Mas é preciso prestar atenção de que se hoje estou a ajudar, se calhar, amanhã posso passar por necessidade em que vou precisar, dentro dessa rede, as mesmas pessoas para poderem também fazer uma ajuda. É uma questão recíproca, é uma ajuda recíproca, é um encontro recíproco. Pode ser lá o apoio emocional. Hoje estás a vir, estás a lamentar por uma situação, alguém está ali a acolher, a ouvir e partilha um pouco daquilo que é a sua percepção sobre o assunto e vai tentar regularizar ou solucionar um caso seu.
Amanhã a pessoa também pode passar por necessidades, pode precisar desse tipo de apoio. Tens que estar pronto também, dar seu ponto de vista que possa ajudar aquela pessoa. As redes de amizades, muitas das vezes funcionam com empresários, funcionam com pessoas dinheiradas, não é? Mas nós precisamos cultivar essas amizades, nós como jovens, precisamos cultivar essas amizades. Se hoje eu vou ajudar um amigo com 500 meticais, não podemos olhar no 500 meticais como tal. Devemos olhar que impacto esse 500 meticais vai causar na vida daquela pessoa. Então, essa particularidade é que marca a diferença tanto na sua vida quanto na vida daquela outra pessoa. E é preciso também prestar atenção a um aspecto. Quando nós queremos ter uma ajuda, quando nós queremos ser ajudados por nossos amigos dentro da nossa rede, precisamos muito bem prestar atenção que tipo de ajuda estou a procurar. Porque há ajudas que nós mesmos podemos conseguir batalhar sem precisar pedir a pessoas. Crédito, megabyte para entrar no TikTok para se divertir, para entrar no Facebook para se divertir, para entrar no WhatsApp para conversar com pessoas alheias. Esse tipo de esforço nós podemos procurar, nós podemos arranjar em qualquer sítio, mas há aquelas situações de extrema importância. Suponhamos o seguinte: tu tens uma entrevista de trabalho e alguém, quer dizer, tu não tens megabyte, mas tens uma entrevista de trabalho que é online e precisa de megabyte. E aí sentes que não vou a tempo de batalhar e conseguir sozinho. É aí onde entra a rede de amizades. Estás em casa durante a noite, desapareceu a energia porque o credeleque esgotou, ou tens uma situação de emergência para ir ao hospital, para ir visitar alguém que ligou de à noite e não tens condições financeiras, é aí que nós precisamos ligar para nossa rede. E essa rede não pode ser uma rede em que todos são falidos. Essa rede não pode ser uma rede em que todos também são, como se diz, nem cacatas. Precisamos prestar atenção em que tipo de pessoas podem pertencer na nossa rede. Claro que não é por interesse, mas é preciso preservar alguns valores e princípios, porque corres o risco de criar uma rede em que não vai ser operacionalizada, e quando for assim, vai criar prejuízos para muita gente que pertence àquela mesma rede. Muita gente tem visto isso, muita gente tem apreciado isso, muita gente se calhar tem amigos, mas não tem rede. Hoje tens amigos, sai tem um problema, tens uma preocupação, este amigo sai e vai contar para os outros. Este amigo sai e vai contar para terceiros no intuito de te rebaixar. Este tipo de pessoa devemos evitar, porque são pessoas que não vão agregar nada no nosso dia a dia. Então precisamos muito bem prestar atenção em situações dessa natureza, criar redes de amizade que possam também agregar valor na nossa própria vida. Se eu hoje precisar de uma certa ajuda, eu tenho que saber que existe um grupo de pessoas em que eu posso contar com eles e sempre vão estar dispostos a ajudar. O mesmo deve acontecer com as outras pessoas que estão do outro lado, que tu estás a ajudar, de que quando elas tiverem preocupação, devem contar consigo para poderes ajudar. E há casos em que numa rede existem aquelas pessoas que podem não prover de condições financeiras, mas são boas em dar conselho. Pertencer nessa rede também, esse tipo de pessoa é bonito, porque se não tem dinheiro, pelo menos vai saber dar ideia de como superar uma certa dificuldade sem precisar envolver dinheiro. Então, todo tipo de amizade, precisamos ter todo tipo de pessoa de qualquer escalão, de qualquer, também não é toda hora serem pessoas que estão no mesmo nível, senão também não haveria respeito. Precisa criar um equilíbrio, precisa criar uma, como dizia o nosso amigo do outro lado, as escadas não têm o mesmo nível, mas cada degrau depende do outro para chegar ao topo. É daí que também é importante respeitar cada passo que tu dás todos os dias, como dizia um grupo de músicos aí, de que cada passo é uma conquista e a cada degrau é uma nova vista. E como se diz também, que o erro não ensina, mas é a correção deste erro que tu irás aprender com ele. Aos nossos internautas,
essas reflexões não podem ficar simplesmente conosco. Precisamos partilhar com mais pessoas. Precisamos chamar a atenção nossos filhos que ainda estão aqui a crescer, estão ali a desenvolver habilidade e estão a desenvolver também capacidades cognitivas. Precisamos incutir esse tipo de situações para que eles possam crescer com elas até onde vai a vida. Nós estamos aqui a correr com o tempo e queremos, junto do nosso internauta, convidar também a partilhar suas experiências a partir dos nossos comentários, a partir daí da nossa página e nosso canal do YouTube, para que muita gente consiga ser atingida com este nosso conteúdo. Quero também mandar um forte abraço aí para o Rony, que está ligado aí no nosso Facebook, deixou ficar a sua mensagem, e nós estamos aqui muito bem dispostos para trabalhar para si nosso caro internauta, e não só no programa Outro Lado, mas também outras programações que nós temos aqui no nosso canal da comunidade, a NSTV Moçambique, um espaço aberto e um canal aberto para todos. Por isso, aproveitem a restante programação aqui do Outro Lado, quando a cidade julga, mas também da ANSTV Moçambique, porque este canal é aberto a todos e todos estão convidados a partilhar suas experiências e também trazer notícias daí onde você vive para que o mundo possa saber. E é um pouco disto que nós queríamos partilhar com a nossa edição de programa de hoje, do programa O Outro Lado, quando a sociedade julga, que também contou com a participação de todos os internautas que estão aí ligados. Com a minha apresentação, eu sou Ortez Chicua e sempre tem sido um enorme prazer trabalhar para si, trazendo experiência, conhecimento e um pouco de reflexão aqui no programa O Outro Lado, quando a sociedade julga. Quero também agradecer aí a minha equipe de realização, Luiz Malieque, o Inês Fred, o Abelmio Zil, nosso agente primário também é o Domingos Mafuca, outros colegas estão aí nos outros pontos para também trabalhar juntos a fazer com que o nosso internauta esteja informado e também tenha conhecimento em várias matérias, como é o caso do nosso colega Benedito aí. Também temos a Hora da Criançada no sábado com nossas colegas que também têm partilhado muitas histórias e boa experiência com as crianças. Esse é a ANSTV Moçambique, o canal da comunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, assim que Deus permitir. Despeço-me hoje com a oportunidade de estar consigo numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, por mim é tudo.